Sobre as mudanças da reforma da Previdência regulamentada por decreto agora, eu conversei com Daniela Castro, advogada especializada em direito previdenciário. Daniela Castro, bem-vinda ao Jornal da Tarde, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Começo te perguntando o seguinte, o decreto, ele exige que aqueles que recebem, os trabalhadores que recebem menos de um salário mínimo, complementem a contribuição mínima. Isso é uma novidade, isso pode prejudicar o trabalhador? Na verdade, essa mudança, né, essa nova forma que o decreto trouxe para a gente já existia dentro do sistema da Previdência, então já não era possível fazer a contribuição abaixo do salário mínimo. O que ele regulamentou foram para os demais segurados. Antes a gente só tinha contribuinte individual e facultativo, agora são para todos os segurados. É óbvio que isso vai impactar, porque aquele que não conseguir fazer a complementação conforme o decreto, ele vai estar desprotegido da Previdência Social, ou seja, ele não vai ter acesso aos benefícios da Previdência Social. É importante também ficar atento com relação às contribuições do empregador, porque o empregador faz esse pagamento e o segurado tem que ficar atento se está de acordo com o que foi descontado em seu salário. Que outras mudanças o decreto traz que chamam a atenção? Ele trouxe uma novidade para a gente, que foi com relação à complementação para o segurado que vier a falecer e não conseguiu complementar, regularizar essas contribuições. Então, os dependentes desses segurados poderão fazer essa complementação, e isso é uma novidade, porque tinha muita discussão, cada agência entendia de uma forma e acabava sendo judicializada. Então, é importante que o dependente fique atento nessas regularizações, porque existe um prazo para fazer o pedido da pensão por morte. O que não se pode aqui é você fazer o cadastro daquele segurado falecido após o óbito. O decreto trouxe a novidade para a gente fazer a complementação e ficar bastante atento com relação ao auxílio-doença, porque se você não tiver contribuição, justamente por não ter feito o pagamento com o valor mínimo, você vai estar desprotegido, você não vai conseguir fazer esse pedido. Outra coisa importante que o sistema trouxe, que já vinha sido mudado pela MP 871, é com relação ao período de graça para aqueles segurados que recebiam auxílio acidente. Agora já não tem mais esse período de graça, que é quando o segurado ele deixa de verter contribuições ao sistema, mas ele ainda mantém-se a qualidade de segurado, podendo usufruir dos benefícios. Um ponto também de destaque é que ele tirou os segurados que recebem benefícios por incapacidades e foram cessados. No meu ponto de vista, esses segurados que recebem os benefícios por incapacidade e tiverem eles cessado, eles mantêm a qualidade de segurado. No entanto, um decreto ele tirou isso, e é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso, porque vai ser um ponto de judicialização, vai ser um ponto de discussão do decreto. Tem uma outra questão que também influencia na contagem de tempo. O trabalhador que trabalhou menos de 30 dias passa a ter a contagem do mês cheio, é isso? Isso é uma novidade, porque antes da reforma, a contagem era por dias. Agora, aquele segurado que trabalhou, seja um dia, mais o pagamento da contribuição foi no valor total, ele vai ter o tempo de contagem daquele período como um mês e não mais em dia. Então, isso foi uma novidade, de uma certa forma vai acabar ajudando os segurados. É importante deixar claro que o segurado precisa acompanhar a vida previdenciária dele, ele precisa estar atento à quantidade de contribuições que foram vertidas, se os vínculos que estão no sistema lá do INSS estão corretos, porque muitas vezes o segurado não tem atenção nisso, e ele só vai descobrir que ele não está com os requisitos completos ou que a carência não está cumprida para aquele benefício quando ele for fazer a solicitação do pedido. Então é importante ele ficar bastante atento a isso. Nesse caso da contagem de tempo pelo mês cheio, isso pode ser retroativo? Como é que funciona? Ou só para quem ingressa agora no sistema? É somente a partir agora de 13/11/2019, que foi quando entrou a reforma da Previdência, que a gente teve a emenda constitucional. Antes disso, a contagem mantém-se por dias. Daniela, existe uma possibilidade disso gerar uma corrida aos tribunais, uma judicialização? Como é que você avalia isso?
Com certeza, principalmente com essa questão das contribuições, porque a gente vive num momento de instabilidade no país, né? Muitos segurados perderam os empregos ou tiveram redução da sua carga horária de trabalho, e isso vai refletir no seu salário, o que consequentemente influencia no salário de contribuição. Eu acredito que vai ser sim um ponto de bastante judicialização. Você tocou num ponto que me parece muito interessante. A gente num contexto de pandemia, está em vigor a medida provisória que flexibiliza a jornada de trabalho e permite também a redução salarial. Como é que isso se relaciona com essa situação agora, com o novo decreto? No decreto, ele não trouxe nenhuma informação com relação ao período da pandemia. O que a gente tem visto nas medidas provisórias que foram editadas é que o empregador teve a benefício de fazer o pagamento das contribuições posteriormente. Mas, de fato, a redução do salário que vai influenciar no pagamento desta contribuição, o segurado vai ter que ficar atento, porque ele provavelmente vai ter que complementar. Então, qual é a orientação que você dá para o segurado nesse momento, para que ele não perca seus direitos, para que ele realmente acesse a Previdência da forma que for mais conveniente? O ideal primeiro é fazer o cadastro no site do Meu INSS, puxar o seu extrato previdenciário, acompanhar, ver se está sendo vertidas as contribuições, os empregadores estão pagando de forma correta. Se você quer segurado facultativo, contribuinte individual, se está pagando no código certo, se está fazendo o pagamento do valor correto, para você não ter um prejuízo futuramente. Porque depois que você paga de forma incorreta, essas contribuições elas são reconhecidas como extemporânea, ou seja, não entra para o tempo de contribuição, não entra para o período de carência, que são as contribuições mínimas para você ter direito ao benefício. Então é importante que ele fique atento, ele faça isso, nós chamamos de um planejamento previdenciário, e acompanhar a sua vida junto à Previdência Social. Daniela Castro, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Tarde, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada.